A Globo produziu diversas novelas de sucesso nos anos 90, mas também teve tramas que deram muitas dores de cabeça. No vídeo de hoje, vamos mostrar 10 novelas que a emissora se arrependeu de ter produzido naquela década. Gente Fina. Seguramente pouca gente se lembra dessa novela de Luiz Carlos Fusco, exibida entre março e agosto de 90 e estrelada por nomes como Hugo Carvana e Nívia Maria. Como a trama não empolgava o público e nem sequer saía do lugar, a Globo convocou um autor mais experiente, Walter Jorge Durst, para tentar salvar a produção. Foi criado um gancho de assassinato, mas pouco adiantou. Os 137 capítulos de Gente Fina simplesmente passaram despercebidos pelo público. Mico Preto. Novela de Marcílio Moraes, Leonor Bassés e Euclides Marinho, Mico Preto foi exibida entre maio e dezembro de 1990. A trama da Sete recebeu a ingrata missão de substituir um grande sucesso, Top Model, e falhou miseravelmente. No elenco, nomes como Glória Pires, que vinha da consagração de Vale Tudo, Luiz Gustavo, Miguel Falabella e José Wilker. Em entrevistas, os autores declararam que cada um escrevia o que dava na telha, deixando a novela sem unidade. Falabella declarou que a bagunça era tanta que os atores criavam cenas que não estavam nos roteiros. A mocinha da trama, vivida por Luíse Cardoso, era tão boazinha que se tornou insuportável, como a própria atriz declarou. Para se ter uma ideia do fiasco, a polêmica em torno da abertura da novela, com um mico-leão dourado, teve mais repercussão que a própria trama. O Dono do Mundo. O público aguardava com ansiedade a próxima novela de Gilberto Braga após o sucesso de Vale Tudo. Mas deu tudo errado em O Dono do Mundo, exibida entre maio de 91 e janeiro de 92. Logo de cara, a protagonista Márcia, vivida por Malu Mader, foi rejeitada pelo público ao se entregar ao patrão de seu noivo, Felipe Barreto, interpretado por Antônio Fagundes, em plena noite de núpcias. Para se ter uma ideia, a novela estreou com 48 pontos, mas, em alguns dias, já havia despencado para 35, o que era inadmissível para a Globo na época. Quem se deu bem foi o SBT, que exibia a novela infantil Carrossel. A trama mexicana virou febre e beliscava importantes pontos da Globo. Após alterações drásticas na trama, a audiência subiu, mas a novela não entrou na galeria de sucessos da Globo. Posteriormente, o autor e os demais envolvidos reconheceram que os erros cometidos no início da obra contribuíram para o fracasso retumbante. Salomé. Após o sucesso de Barriga de Aluguel, a Globo jogou um balde de água fria no público da faixa das 6 ao exibir Salomé entre junho e outubro de 91. Assim como Gente Fina, a novela de Sérgio Marques passou despercebida pelo público, com exceção da polêmica sobre a possível exibição de cenas picantes da protagonista, vivida por Patrícia Pilar, no primeiro capítulo. Quem esperava a badalada dança dos véus em detalhes, no entanto, se decepcionou. Nunca reprisada pela Globo, Salomé não obteve os índices esperados para a época e foi simplesmente esquecida pelo público. Pátria Minha. Após o fiasco de O Dono do Mundo, Gilberto Braga não teve melhor sorte em sua novela seguinte. Pátria Minha, exibida entre julho de 94 e março de 95, continuava a discutir os problemas do Brasil, mas enfrentou diversos problemas nos bastidores. Priorizando temas políticos ao invés do melodrama que o povo está acostumado, a novela não caiu nas graças do público e registrou índices menores que das tramas das 6 e das 7. O golpe fatal veio quando Vera Fischer, que vivia uma das principais personagens da história, se desentendeu seriamente com o então marido, Felipe Camargo, que também integrava o elenco, e os dois foram retirados da novela. Numa entrevista, Gilberto Braga disse que foi uma penitência terminar de escrever a novela, que, segundo ele, só foi boa até o capítulo 80. Irmãos Coragem. Nem todo remake dá certo. Uma das provas disso é a segunda versão de Irmãos Coragem, estrelada por Marcos Palmeira, Marcos Winter e Elias São Paulo.
A Globo inventou de refazer o sucesso de Jeanette Claire para comemorar seus 30 anos. Transformada em novela das 6, a história foi ao ar de janeiro a julho de 95. O maior erro foi a mudança de horário, já que a trama era totalmente inadequada para a faixa. Para completar, após problemas nos bastidores, o diretor Luiz Fernando Carvalho foi afastado durante a novela. Restou à Globo enfiar a viola no saco e guardar a novela no fundo de seu arquivo. Vira-lata. Após o êxito de 4x4, o público aguardava um novo sucesso de Carlos Lombardi. Mas Vira-lata, exibida entre abril e setembro de 96, se tornou a pior novela do autor, como ele próprio afirmou. Lombardi admitiu que aconteceram erros no texto, na escalação do elenco e na direção, comandada por Jorge Fernando. Muita gente se revoltou com a superexposição de corpos e o troca-troca de casais em plena faixa das 7. Além disso, o autor não guarda boas recordações de Andréa Beltrão, que viveu a protagonista. Ele disse que a estrela não gostava do que estava fazendo e era chata pra caramba. Outra atriz que deu trabalho foi Glória Menezes, que estava insatisfeita e pediu para sair no meio da história. Para tentar salvar a trama, Lombardi transformou a personagem de Carolina Dickmann em protagonista, mas o estrago já estava feito. Zazá. Escrita por Lauro César Muniz e estrelada por Fernanda Montenegro, Zazá foi uma novela sabotada pela própria Globo. Exibida entre maio de 97 e janeiro de 98, a trama teve inacreditáveis 215 capítulos, algo visto apenas em grandes sucessos. O motivo desse absurdo foi que a produção seguinte, Corpo Dourado, estava atrasada. Então o canal decidiu esticar Zazá em 50 capítulos. A novela seguia uma trajetória mediana, mas, a partir daí, desandou de vez, com o próprio autor reconhecendo que perdeu a mão. A audiência despencou e só restava tocar o barco da forma como fosse possível. Pecado capital. A Globo não aprendeu com o fracasso do remake de Irmãos Coragem e fez outra novela das 8 se mudar para a faixa das 6. A segunda versão de Pecado Capital, exibida entre outubro de 98 e maio de 99, também não deu certo. Apesar da grande expectativa e da atualização da trama, feita por Glória Pérez, não existiu química entre Francisco Cuoco e Carolina Ferraz. A atriz, inclusive, se recusou a beijar o veterano em cena. Para contornar o problema, foi criada uma personagem que não existia no original, Laura, vivida por Vera Fischer, para ficar com o empresário. Entre essas e outras, a novela não teve a menor chance de repetir o êxito da primeira versão. Suave Veneno. Entre tantos sucessos, Aguinaldo Silva se deu mal ao escrever Suave Veneno, exibida entre janeiro e setembro de 99 e estrelada por José Wilker, Glória Pires e Patrícia França. O próprio autor já declarou que não guarda boas lembranças da produção, que foi rejeitada pelo público e passou por diversas alterações para engrenar. Aguinaldo planejava fazer uma virada a cada 30 capítulos, mas virou tudo de ponta cabeça para tentar conquistar os telespectadores. Além disso, Suave Veneno enfrentava a dura concorrência do programa do Ratinho, que bombava no SBT. A Globo reeditou os primeiros capítulos, acelerando a narrativa e obrigando o autor a reescrever diversas cenas em tempo recorde. Revoltado, Aguinaldo chegou a ameaçar abandonar a novela se tais alterações continuassem sendo feitas. Contornada a crise, o autor seguiu até o fim.